Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento Mercado Max Fácil. Descubra o jeito Max de fazer compras também online. Boa noite. Mais uma estratégia para combater a Covid-19. Rio Claro começa a testagem em moradores de rua. Eu quero prevenir minha vida e quero que os outros também entendam que se previne. Salões de beleza voltam a funcionar, mas com regras para evitar o coronavírus. Antes da cliente chegar, a gente já esteriliza o espaço, sempre com álcool 70. E tem dica para quem quer se qualificar durante a pandemia. São cursos de graça e pela internet. Na pandemia, a aula de música virtual chega como um alívio para toda a vizinhança. É agora no EPTV2. Rio Claro confirmou agora há pouco mais uma morte causada por coronavírus. É um idoso que estava internado. Agora já são 15 pessoas que morreram de Covid-19 lá em Rio Claro. E com 154 casos da doença, a cidade começou a fazer hoje testes em moradores de rua. O objetivo é ampliar o número de pessoas testadas, uma das estratégias para combater a Covid-19. O Anderson estava vivendo nas ruas de São Paulo e veio para o interior com medo do crescimento dos casos de Covid-19 na capital. Por lá, 2 amigos morreram com a doença. Porque muitos não querem vir, mas estão levando a brincadeira essa doença. Essa doença aí é fatal, como eu vim passando por São Paulo, e ali tá feio. A gente mesmo viu ali e ela não tá brincando. Há 5 dias ele foi acolhido pelo Serviço Social de Rio Claro e está no Centro Dia do Idoso Padre Augusto Casagrande, um dos 3 alojamentos criados na cidade para atender pessoas em situação de rua. Nesta quinta-feira, 19 abrigados fizeram o teste para identificar a presença do coronavírus. Em vez de fazer o teste na hora, os profissionais de saúde retiraram amostras de sangue que vão ser encaminhadas para o laboratório municipal. Esse sangue do dedo é o sangue total. O material que a gente utiliza no laboratório, ele é o soro. O sangue ele passa por uma centrifugação, um processo de centrifugação, e aí a gente vai usar o soro e já faz direto. Então, as chances de erro são menores. Os casos que forem testados e confirmados positivos serão triados para um dos abrigos do município que está especificado para esse fim. E essa pessoa é isolada e deverá ficar ali sob observação e cuidados, nesses 14 dias, que é o tempo de disseminação, que o vírus se mantém ativo na pessoa. Além dos abrigados, também foram coletadas amostras de sangue de cerca de 40 funcionários do Serviço Social. Rio Claro tem à disposição 15 mil testes rápidos, 10 mil que foram comprados pela Prefeitura e outros 5 mil repassados pelo Ministério da Saúde. Até quarta-feira, quase 2 mil exames tinham sido realizados. Nós fizemos praticamente 80% da saúde e praticamente também 90% da segurança pública, tá? Mas nós fizemos nos agentes funerários, segunda e terça-feira nós vamos fazer no AME. Então, assim, tem ainda uma longa caminhada aí para testagem. Olha, de quando a gente começou com testes rápidos, até ontem a gente tinha tido 14 positivos dessa quantia toda que a gente fez. A intenção é testar o máximo possível de indivíduos para que a gente tenha um controle mais preciso também da pandemia. Segundo estimativa da Secretaria do Desenvolvimento Social, Rio Claro tem cerca de 120 pessoas em situação de rua. A partir da próxima semana, a Prefeitura deve começar a testagem daqueles que não estão acolhidos em abrigos. Vai ser feito no local onde eles estão. A proposta é a gente oferecer, e caso alguém aceite, a gente vai montar um ponto de encontro para os moradores, e ali a Secretaria de Saúde vai preparar a testagem de todos. Aí eu aproveitei, eu quero prevenir minha vida e quero que os outros também entendam que se previne. Que a doença ela não está escolhendo idade. É por isso que tem que se proteger mesmo. E de acordo com a Prefeitura de Rio Claro, os exames feitos nos moradores de rua só vão ficar prontos nos próximos dias.
Olha, choveu hoje à tarde na região aqui em São Carlos. A temperatura também caiu bem, viu? Vamos ver na previsão do tempo como é que vai ficar a sexta-feira por aqui. Boa noite. A partir de amanhã, outra frente fria se aproxima do sudeste e espalha nuvens de chuva na maior parte do estado de São Paulo. Mas uma massa de ar seco na região ainda impede a formação das nuvens carregadas. Então, chuva mesmo só no domingo. As temperaturas, por enquanto, não variam muito e ficam agradáveis no período da tarde. Em Nova Europa, Santa Lúcia e Casa Branca, as máximas variam entre 25 e 26 graus. Em São Carlos, o dia amanhece com 15, à tarde máxima de 24. No sábado, previsão de só 1 milímetro e chuvarada mesmo. No domingo, previsão de 26 milímetros. Uma fiscalização do Sereste, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, constatou falta de EPIs em unidades de saúde da região. Vamos para a CBN Araraquara. Rafael de Paula já está aqui comigo. Rafa, em quais cidades aí que o pessoal encontrou irregularidade? Boa noite. Oi, Ana, boa noite para você, boa noite para quem acompanha a gente aqui no EPTV2. Foram 3 cidades da região que possuem irregularidades no fornecimento de equipamentos de proteção individual em meio à pandemia aí do coronavírus. As ausências dos materiais em Gavião Peixoto, Rincão, Santa Lúcia foram constatadas em inspeção feitas pelo Sereste e também pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e região. Os casos foram denunciados ao Ministério Público do Trabalho. O Sereste atende 24 municípios da região e está realizando inspeção em todos, não só nas unidades públicas, mas na privada também. De acordo com a inspeção, por exemplo, faltam desde equipamentos de proteção individual a problemas estruturais de unidades básicas de saúde, unidades de pronto-socorro e até mesmo informação como treinamento dos profissionais. A Prefeitura de Gavião Peixoto informou que os apontamentos estão sendo corrigidos. Por nota, a Prefeitura de Rincão afirmou que discorda dos apontamentos feitos pela Sereste e que já encaminhou ao Ministério Público algumas explicações. Nós não conseguimos uma resposta do governo municipal de Santa Lúcia, Yara. Que se apure toda essa situação, essas denúncias também, né, Rafa? Porque a gente fala tanto de EPI, de proteção para o pessoal que está na linha de frente, eles não podem ficar sem esses equipamentos, não dá, né, Rafa? Agora, amanhã, sexta-feira, termina aí em Araraquara a renegociação Refis 2020 aí do município. O pessoal tem que ficar de olho. Pois é, Yara, é uma boa oportunidade para os contribuintes que têm dívidas fiscais e tributárias com a Prefeitura, né? Para que regularizem a situação. Impostos pendentes como IPTU, ISS, dívidas com o DAI e outras podem ser renegociadas. O Refis 2020, por exemplo, dá direito a 100% de desconto nos juros, multa no valor principal da dívida para pagamento à vista. Quem já tem parcelamento e acabou se enrolando também pode aderir ao programa. Os canais de renegociação estão disponíveis no site da Prefeitura, que é o www.araraquara.sp.gov.br, uma boa chance para regularizar a vida tributária, Yara. A gente já está no meio do ano, tem que aproveitar essas oportunidades, colocar a vida em dia. Obrigada, Rafa, pelas informações. Até amanhã. Vamos para o intervalo, depois a gente vai falar do salão de beleza. Eles começaram já a reabrir aqui na região, em algumas cidades, mas com restrições por causa da Covid-19. Os salões de beleza voltaram a funcionar em algumas cidades da região, mas com todos os cuidados para evitar a transmissão do coronavírus. A medida agradou clientes interessados em mudar o visual depois de meses de quarentena. E também os donos, que retomaram ao trabalho e agora precisam recuperar o prejuízo. O salão está aberto novamente. No plano de flexibilização do governo de São Paulo, São Carlos está na fase 3 e desde segunda-feira os salões de beleza estão funcionando com restrições. Para a felicidade da Marina, que estava ansiosa para a chegada desse momento. É muito gratificante. Quando eu vi a notícia que a gente já voltaria, a partir de segunda a gente já poderia voltar, eu até chorei de tanta alegria. Então, assim, eu falo que eu nem reclamo essa questão da gente estar atendendo menos, porque passamos por um período bem ruim. Um alívio também para as clientes como a dona Beth. Como que a gente fica sem fazer unha, pintar cabelo? Já está trancado dentro de casa.
e ainda fica tudo assim desmantelado. Mas é necessário um processo de higienização. A dona Beth estava no andar de cima, em outra sala, aguardando a sua vez e só foi atendida depois que a cabeleireira limpou todo o local. Antes da cliente chegar, a gente já esteriliza o espaço, sempre com álcool 70, o chão a gente limpa com lisoforme, tudo bonitinho. Atendi, a próxima faço a mesma limpeza. Antes da pandemia, essa esmalteria aqui de São Carlos funcionava de 10 a 11 horas por dia. Isso mudou, como diz o cartaz bem aqui na entrada do estabelecimento, está funcionando de 10 até as 4 horas da tarde. E o número de clientes aqui dentro também está limitado. De segunda e terça a gente costumava atender mais de 50 clientes, então agora está bem menos, né? Mais da metade das cadeiras estão encostadas. O número de funcionários teve que diminuir. Antes vinham todas elas, né? Todos os dias, apenas uma folga na semana, e agora elas estão vindo apenas 2 vezes na semana. É o momento de se acostumar com as mudanças que vão refletir na renda do final do mês. É bom voltar, poder atuar, mesmo que seja com poucas pessoas. Muito, muito bom, né? A gente tem que recomeçar, né? Tudo dentro do padrão, tudo, né, diferente do que era, né? O índice de isolamento social no estado de São Paulo ficou em 47% ontem. Das 8 cidades da região acompanhadas pelo sistema de monitoramento inteligente, 4 ficaram abaixo da média. Vamos acompanhar aqui comigo? Olha só, 47% teve Leme, Pirassununga, São Carlos e também São João da Boa Vista. Vamos para a próxima tela? 43%, ó, já caiu mais, Araras, Matão e Rio Claro. E Araraquara, olha só, 39% das cidades monitoradas, né? Ela está entre as 4 aí que estão com o pior índice. Fica o alerta aí para os moradores, então, de Araraquara. Vamos falar aqui de São Carlos agora, porque a Força Tarefa está fazendo uma operação em bares e restaurantes da cidade para ver como está essa questão aí, se o pessoal está seguindo as regras aí de prevenção à Covid-19. Hoje com a gente, Eliel Almeida, bem-vindo. Eliel, boa noite para você. Qual que é o resultado dessa fiscalização? Olá, Yara, boa noite para você, obrigado, boa noite para todo mundo que está acompanhando o EPTV2. O resultado dessa fiscalização foram 43 estabelecimentos notificados. A gente lembra que o decreto 222 de 2020 da Prefeitura de São Carlos permitiu a abertura de bares, restaurantes e similares, mas com algumas restrições, como, por exemplo, a capacidade total não ultrapassar 40% do que permite o estabelecimento, disponibilização de álcool em gel e também a questão do uso de máscaras. Desses 43 estabelecimentos que foram vistoriados, 2 foram notificados por desobedecerem algumas destas regras. A Prefeitura não informou qual regra exatamente. Informou também a Prefeitura que esses estabelecimentos que foram notificados, eles apenas são orientados. Em caso de reincidência, aí sim, eles serão multados. Outro detalhe, Yara, que a Prefeitura divulgou é que 57 pessoas durante essa fiscalização foram abordadas pelas equipes de fiscalização e dessas 57, 12 estavam sem máscaras, porém a Prefeitura não informou se eram clientes ou funcionários dos estabelecimentos. Se você que vai a algum estabelecimento assim perceber alguma irregularidade, pode discar o número 153 da Guarda Municipal e também fazer a denúncia. Tem que fazer a denúncia e a fiscalização tem que continuar aqui em São Carlos e nas outras cidades da região. Inclusive, eu quero saber, porque saíram os números agorinha, né, com relação ao coronavírus aqui em São Carlos, né, Eliel? Saíram sim, viu, Yara? Os números atuais mostram que 167 pessoas já foram infectadas pela Covid-19 aqui na cidade. Por outro lado, um número até positivo, 95 pessoas já estão curadas da doença. 1.018 pessoas tiveram a situação de exame negativa, ou seja, casos descartados. São Carlos continua com 5 mortes confirmadas para a Covid-19 e 28 outras mortes com suspeita da doença já foram descartadas. Há 19 pessoas entre suspeitos e confirmados da doença que estão internados nos hospitais e 370 pessoas em situação de isolamento domiciliar com síndrome gripal. Obrigada, Eliel, pelas informações. Boa noite para você. Hora da Maiara Lima, tem mais destaques. Boa noite.
Oi, Yara, boa noite para você e para todo mundo que acompanha o IPTV2. Em Tirapina aconteceu um acidente hoje. Um trabalhador foi soterrado em meio a uma obra da prefeitura. Segundo informações, a vítima trabalhava na construção quando teve um desabamento na perfuração. A prefeitura disse que é uma obra de prolongamento da Rua 4 com a Avenida 11. Não foi passado nenhum detalhe sobre a vítima, apenas informaram que a vítima foi levada até o Hospital Municipal São José e recebe aí os cuidados médicos. A construtora responsável pela obra disse que enviou um técnico até o local que acompanha o caso e afirmou que o funcionário usava todos os equipamentos de segurança. Agora eu mudo de assunto e falo de doação de sangue. A gente está no Junho Vermelho, né? A gente trouxe essas informações ontem aqui e quem é morador de Araras pode doar sangue neste sábado. Vai ter uma ação ali na ETEC Prefeito Alberto Feres. Ela começa às 9 da manhã e vai até o meio-dia. Quem quiser ir doar precisa levar um documento de identidade com foto. Também todas as regras para você poder participar e doar você encontra no site da Prefeitura, que é araras.sp.gov.br. E para encerrar, agora eu falo da dengue. Amanhã em Leme tem mais uma ação de combate contra o mosquito Aedes aegypti. Essa ação acontece na região central, começa às 8 horas da manhã e vai até 1 hora da tarde. Os agentes vão estar recolhendo aí qualquer material, né, que possa virar um criadouro do mosquito. A gente lembra que o Aedes aegypti não é só o responsável pela dengue, mas também pela zika e pela chikungunya. É de responsabilidade de todo mundo cuidar e não permitir nenhum criadouro aí do mosquito, não é mesmo? Eu fico por aqui, uma boa noite para você e para todo mundo. Obrigada, Mayara, boa noite. Olha, a polícia investiga uma denúncia de preconceito racial contra um estagiário de uma academia em Sertãozinho. Tudo começou numa troca de mensagens pelo celular. O Thales trabalhava como estagiário em uma academia de Sertãozinho. Para facilitar a comunicação entre professores e alunos, a academia tem um grupo de conversas pelo WhatsApp. No dia 30 do mês passado, esta mensagem com a imagem do ditador alemão Adolf Hitler causou desconforto e revolta. Ela foi postada depois que um aluno pediu uma informação sobre as aulas. Mas a imagem não agradou e um aluno escreveu: "Nem de brincadeira isso é aceitável." Essa outra pessoa disse: "Isso é inaceitável." O Thales se sentiu ofendido e escreveu antes de sair do grupo: "Quem nunca sofreu racismo jamais vai saber a dor que é." Totalmente perturbador, né? Uma pessoa que, nos tempos de hoje, né, ter esse tipo de atitude. A figura do ditador nazista foi postada por um outro funcionário. Porém, o Thales não concordou com a postura do dono da academia, que postou essa frase, dizendo que o estagiário decidiu se afastar dos grupos oficiais e não fazia mais parte do quadro de funcionários. Você acha que você foi demitido por quê? Tanto por eu ter exposto, né, o meu protesto ali com aquele tipo de figurinha, quanto por alguma indiferença que já vinha se arrastando anteriormente a isso. O caso chamou a atenção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Sertãozinho e a Comissão de Igualdade Racial emitiu uma nota de repúdio. A nota diz que a menção ao terrorismo e genocídio não é brincadeira. Estes atos de apologia, mesmo em escalas menores, marcha rumo à consolidação de crime contra a segurança nacional. A OAB pretende entrar na justiça contra a academia. Houve a incitação de discurso de ódio, houve uma discriminação clara e vexatória. Nas redes sociais, a empresa divulgou uma nota pedindo desculpas e dizendo que as mensagens extrapolaram os limites do humor. E como forma de retratação, a direção decidiu doar 50% do faturamento do mês de junho para a compra de cestas básicas para famílias carentes. O dono da academia disse em entrevista que jamais admitiu atitudes racistas. O termo que eu utilizei indevidamente já foi tarde na conversa. Foi devido a uma situação extremamente desgastada que eu estava com o Thales, devido ao estagiário não estar, naquele momento, nem matriculado na faculdade. Eu liguei na faculdade um tempo antes, que a gente teve fiscalização do Conselho Regional de Educação Física, e descobri que ele nem matriculado estava. Então ele estava de férias, cumprindo suas férias para conseguir
regularizar a situação e retornar. A última mensagem que eu tenho com ele é cobrando o documento que até hoje ele não conseguiu ter. Então a situação está extremamente desgastada. Eu espero que seja feita justiça perante a lei, né? A pena de discriminação ou preconceito de raça pode chegar a 3 anos de prisão. Depois do intervalo, alunos do Projeto Guri de São Carlos fazem aulas virtuais durante a pandemia. Agora, uma oportunidade para quem quer aproveitar esse período para se qualificar. Tem curso de graça na internet, não é isso, Fernanda Arantes? Boa noite para você. Boa noite, Yara. Boa noite para todo mundo. Tem curso de graça pela internet e vão ser 2 etapas, né? Primeiro das parcerias, né, da prefeitura e depois da própria prefeitura. Para explicar isso para a gente, para conhecer esses parceiros, está aqui o secretário. Boa noite, secretário. Quais são os parceiros, né, as entidades que estão oferecendo o curso de graça? Boa noite, são muitos parceiros. As instituições ligadas ao Sistema S, Senai, o Senac, o Sebrae, todas essas instituições, mais algumas universidades de porte importantes como o UNB, FGV e outras, e também os próprios setores de governo, tanto o governo do Estado, através do Via Rápida, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como também o Ministério da Economia e o próprio Ministério da Educação, através do programa Novos Caminhos. Legal, vocês fizeram uma busca e colocaram tudo na página do Facebook? Isso, nós temos uma página no Facebook, chama Time do Emprego de São Carlos. Nessa página tem vários links importantes, são centenas de cursos de várias áreas, milhares de vagas que as pessoas podem estar entrando, fazendo sua inscrição, e o curso é gratuito. O curso é gratuito, de muita qualidade, e as pessoas depois tiram o certificado para colocar no seu currículo e melhorar a sua qualificação na busca do emprego. Brevemente eu ia te pedir para colocar o cenário do emprego aqui em São Carlos. O que a gente está passando? Nós estamos agora com a questão da pandemia, né? Inverteu o quadro que nós tínhamos crescimento de emprego em janeiro e fevereiro, em São Carlos, quase 1.000 vagas positivas. A partir de março, 2.000 vagas negativas. Então, é um cenário difícil, importante a qualificação. Muito obrigado, viu, secretário? Fica aí, Time do Emprego de São Carlos, na página do Facebook. Mas você quer conferir? Vai lá na nossa página do G1, que também tem todas as dicas, os cursos de graça, com vagas limitadas, alguns ilimitadas também. Tá aí, G1 São Carlos e G1 Araraquara, vale a pena conferir. Quem sabe a oportunidade não tá lá, né, Yara? É sim, valeu a dica, Fernanda Arantes, Vitor Diagonal ao vivo aqui com a gente. O Projeto Guri ajuda muitos jovens que querem aprender a tocar um instrumento. E por causa da quarentena, as aulas foram adaptadas. Mas isso não impede que os alunos continuem se dedicando. Tem até plateia especial nessa época de pandemia. A música chega como um alívio para toda a vizinhança. A reportagem é do Heitor Moreira e do Wilson Aiello. Só 14 anos. Esse é o Renato, cheio de harmonia. A paixão pelo saxofone surgiu no Projeto Guri, programa sociocultural onde a música é uma das prioridades. Música para mim é uma arte, é uma forma de se expressar, algo que eu gosto muito e que eu quero levar para minha vida futuramente. Ser músico e é isso. As aulas virtuais são assim, o professor manda a partitura para os alunos e aí eles têm que gravar áudios ou vídeos tocando. Os erros vão sendo corrigidos até chegar na melodia certa. Um dos professores desse projeto é o Rodrigo Müller, que está tendo que dar as aulas à distância, virtualmente. A gente vai entender com ele agora como tem sido essa dinâmica. Há pouco a gente mostrou o seu aluno, Renato, que falou que está muito feliz, né, com essas aulas pela internet. Como tem sido? Essas aulas, elas têm que ser pensadas, né? Você tem que imaginar que você está na sala de aula, pensar no seu aluno, lembrar de quais são as dificuldades, como que ele aprende, qual a maneira de ele aprender, e a gente tem que elaborar isso numa atividade autoexplicativa para que ele entenda, né? Para que ele consiga entender, absorver todo esse conteúdo.
As aulas pela internet deram muito certo e trouxeram um momento de reflexão, de relaxamento para os vizinhos desses alunos. A Sara, por exemplo, toda vez que começa a tocar, não consegue ver o público, mas sabe, tem muita gente ouvindo. No outro lado da rua, a vizinha Neide vai até o portão de casa para ouvir melhor a música que toma conta do quarteirão. E é muito lindo. Nós todos adoramos aqui em casa. Porque com essa pandemia que está acontecendo aqui, está melhorando muito, porque a gente fica muito preocupado com muitas coisas. Então, ouvindo ela tocar, a gente fica emocionado. Acalma o coração nosso. Os ensaios são quase todo dia na sala de jantar mesmo. No início do isolamento, quando ainda não tinha aula virtual, a Sara ficou preocupada. A princípio eu me assustei um pouco, viu? Porque eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Ainda mais aula de música, tem que ter aquele contato pessoal com os profissionais, aquele contato visual com todo mundo, né? Então eu falei assim, gente, e agora? Aí depois que eles falaram que ia ser aula EAD, eu falei, gente, não vai rolar. Mas eu me surpreendi no final que tá super rolando essas aulas EAD. O que é a música para você? Eu acho que é uma forma de expressão corporal, sai da alma tudo que a gente toca, e também eu acho que é um remédio espiritual também. Enxergar o lado bom de ter que ficar em casa é uma boa dica para o tempo passar mais rápido. Que tal aprender a tocar algum instrumento? Fazer com que a música transforme a solidão em aprendizado. A música, ela cura, né? Ela cura muito esse mal-estar que a gente está sentindo agora, ficando isolado, né? Então, quando você está tocando o seu instrumento, quando você está envolvido com a música, isso melhora muito a nossa cabeça, higieniza a nossa cabeça. Curtir um pouquinho mais então. Boa noite para você e até amanhã. Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento: Mercado Max Fácil. Descubra o jeito Max de fazer compras também online.